Salve, salve galera, Denis na área. Tô aqui hoje num lugar que é histórico e turístico brasileiro, a mais de 2.500 quilômetros da minha casa, para mostrar para vocês essas duas máquinas novas da Ford na linha Tremor. Um vídeo um pouco diferente para vocês conhecerem no detalhe as características tanto da F-150 Tremor quanto da Maverick Tremor também na versão off-road. E por que eu vim até aqui, o Monte Guararapes, em Recife, Pernambuco, palco da Batalha dos Guararapes, para mostrar para vocês essas duas caminhonetes. Como vocês podem reparar, a F-150 já está bem suja, isso porque a gente lavou ela essa semana, assim como a Maverick também vai ficar bem suja, porque nós vamos fazer uma demonstração para vocês no uso off-road. Eu vou mostrar na prática todos os acessórios de cada um dos carros, e não tinha um lugar melhor do que esse aqui, onde nós montamos uma pista para o Ford Experience 2026. Então, para começar, a gente vai apresentar, antes de mais nada, a F-150 na versão Tremor, tá bom, galera? Que é uma versão diferente, embora a plataforma seja muito similar à F-150 na versão Lariat. Aqui vocês já podem reparar uma grade dianteira completamente diferente do padrão anterior, bem como um para-choque que dá um ângulo de entrada um pouco mais agressivo para ela. Então, qual que é a diferença da linha Tremor, Denis, em toda a sequência de produtos da Ford? A linha Tremor sempre vai estar voltada para o uso off-road. Então você tem, tanto na Maverick como aqui na F-150, um ângulo de entrada maior, um ângulo de saída maior, um vão livre do solo maior do que da caminhonete na versão Lariat e alguns acessórios que só tem na versão Tremor. Então na Tremor vocês veem, ela já vem com os ganchos de engate para reboque na dianteira, bem fácil acesso ali, tá? Vem com pneus off-road para uso misto da General Grabber, que também são diferentes da outra versão, tá? Ela vem com um Rock Slider estribo, que também vai dar proteção da carroceria na lateral, fora alguns outros acessórios que eu vou mostrar para vocês na prática usando. Mas antes de mais nada, o que eu já quero começar mostrando para vocês que é muito diferente, é o sistema para você colocar o reboque nela e rebocar qualquer coisa com a caminhonete, seja com a Maverick, seja com a F-150. Vamos lá dentro que eu vou mostrar para vocês. E aqui na F-150 a gente já começa com esta maravilha que é o painel TFT dela, uma apresentação de partida, toda dinâmica, muito legal também. Depois eu vou até pedir pro cameraman e pro Renan filmar da posição que eu tô aqui sentado, porque ela tem a projeção do painel também no para-brisa, que também apresenta isso na partida, tá? E eu vou apresentar para vocês um pouquinho melhor o que é a F-150 na versão Tremor, tá bom? Então, antes de mais nada, aqui na F-150, a gente tem uma motorização nessa versão que veio pro Brasil, que é um motor V8 5.0 de 406 cavalos, tá bom? É o mesmo motor que equipa, assim, o Ford Mustang. E ele vem com uma caixa de transmissão de 10 marchas e caixa de transferência acoplada. Esse powertrain aqui, que muita gente tem dúvida de como ele funciona, de qual é a qualidade, é o powertrain que a Ford garante para até 1.000 cavalos. Então esse mesmo powertrain que tem aqui é o que vai nas outras versões que tem lá nos Estados Unidos, como a Raptor, como a versão da F-150 Raptor, com 780 cavalos, com 800, 900 cavalos. Esse mesmo powertrain é o apresentado aqui. Eu sei que é uma coisa estranha para o brasileiro, muita gente fala assim, pô, mas uma caminhonete é gasolina, Denis. Mas eu acredito que no decorrer dos anos a gente já tem desmistificado um pouco isso, até com outras caminhonetes desse porte no segmento que já apresentam motor V8, e vocês vão ver na prática que isso faz toda a diferença. Nos modos de condução que nós temos aqui de diferença, como vocês podem ver aqui já na Raptor, eu tenho todo um console indicando a forma de utilização dela. Então no Drive Mode que a gente tem aqui, eu tenho seleções manuais, onde eu posso alterar de 4x2, seria a tração traseira, para um 4x4 automático, que seria essa função aqui de trás, um 4x4 High, que a gente chama que é para velocidade, tá bom? Muita gente fala que acha um 4x4 alto, mas na verdade a gente fala que é o High, que é para velocidade alta, e
o 4x4 reduzido. Gosto de lembrar todo mundo, tá, que essas três funções aqui, você pode atualmente acionar elas a qualquer velocidade. Você está na rodovia, estou rebocando alguma coisa, senti um pouco de falta de aderência, você pode vir e clicar, sem mudar o modo de direção, você pode simplesmente clicar aqui manualmente e selecionar ele. Por que eu posso agora colocar isso dessa forma? Em movimento, na estrada, 120, 130 km por hora. Quem é do mundo automotivo deve estar acompanhando aí, até um abraço ao Diego Faustino, ele está agora montando uma F-150, cabine simples, né? E ele fez um vídeo há pouco tempo da F-150 dele no elevador, onde ele fala, alguém entende, olha, quando eu desligo o 4x4, a homocinética ainda gira, mas a roda não gira mais, tem uns fiozinhos ligados na roda. É porque essa plataforma aqui, ela é equipada com uma roda livre magnética, tá? Então, igual antigamente você ia no Jeep e virava na mão a roda livre lá, aqui quando eu faço acionamento em movimento, o que o carro faz? Ele engata essas rodas livres para embalar as homocinéticas dianteiras, e aí quando ela iguala a velocidade do eixo dianteiro com a caixa de transferência, ele engata o 4x4. Então por isso que você não precisa mais fazer a parada ou diminuir muito a velocidade para alternar entre 4x2 para 4x4 high ou 4x4 alto, que seja. Lembrando, 4x4 high apenas em terreno escorregadio, terra, lama, qualquer coisa do tipo. No modo de seleção ainda, a gente tem o for low, que seria a reduzida da gente. Essa sim, essa é a única função que o veículo tem que estar parado estático, como nós estamos agora, a transmissão no N, e aí eu posso fazer a mudança apertando aqui e colocando a 4x4 reduzida. Para aqueles que estão assistindo e que não conhecem, ele pisca um pouquinho, tá? Porque ele depende de um engate mecânico para conseguir engatar. Para aqueles que não conhecem, a grande diferença que a gente tem do 4x4 rápido, vamos dizer, né, pro high, pro reduzido, é literalmente um conjunto de engrenagens que vai reduzir, ou seja, um exemplo bem idiota, tá? Imaginem que a cada 4 voltas do motor eu dou uma volta completa no pneu numa situação normal. Quando a gente aciona a reduzida, a gente pode colocar aí em torno de 12 voltas no motor para dar uma volta completa no pneu. Então você vai ter muito mais força, muito mais torque, muito mais precisão na condução do carro do que na versão high. Por isso que tem que estar parado o carro, que é uma engrenagem mesmo. Esse carro é dotado de caixa de transferência central, tá bom? Então aqui, como eu mostrei para vocês, essas seriam as seleções manuais, tá bom? Do modo de tração, mas existe um botão circular aqui que eu consigo girar ele como se fosse um joystick para os lados, e é através dele que você vai selecionar um dos 7 modos de condução que o carro tem. Condução normal, tá bom? Basicamente que você vai andar no dia a dia. Quando eu coloco ele para o lado, deixa eu dar um ok aqui só para sumir, eu tenho a opção dele de reboque, e eu vou mostrar para vocês como funciona isso. Você consegue controlar o freio do reboque traseiro, alguma coisa do tipo. Mais uma para o lado, eu tenho o modo econômico, que sim, o carro tem uma opção econômica para ficar mais eficiente o consumo de combustível. E virando mais uma para a esquerda, eu tenho a forma esportiva. Então aqui eu tenho, desse lado, vamos dizer assim, 4 modos de condução. O modo esportivo é aquele que as marchas vão esticar mais, ele tem uma condução um pouco mais, e se vocês repararem, ele já aciona um 4x4 automático, ele entende que você vai andar um pouco mais pesado para garantir a dirigibilidade. Se eu virar ele para o outro lado, voltando lá para o normal, para o outro lado eu tenho a pista escorregadia, eu tenho mais uma função que seria estradas molhadas de lama e neve, nessa opção, tá? Difícil regular. Essas todas que eu mostrei até agora, você também faz o acionamento delas em movimento. Agora a última, que é a opção Rock Crawl, que seria Rock Crawling, né? Essa eu tenho que estar com o veículo realmente parado, porque ele vai engatar reduzida. Essas pré-seleções, gente, só para vocês entenderem, elas já colocam o carro numa função para facilitar o condutor. Quando você coloca no Rock Crawling, ele já entra na função reduzida e já bloqueia o diferencial traseiro, que ele fala, opa, nós vamos enfrentar um obstáculo difícil mesmo. Essa é uma das principais diferenças que a gente tem na versão Tremor, porque você tem mais opções. Aqui a gente tem 7 opções, na versão Lariat a gente tem 5 opções de modo de condução. Então se vocês olharem aqui na tela também, quando eu entro no modo off-road, ele já habilita a câmera frontal e ela mostra também os direcionais do pneu, colocando exatamente aonde o pneu vai passar durante a condução. Uma coisa legal, tá, gente, que a Ford tem com alta resolução, é o conjunto de câmera 360. Não se assustem, tá? Essa manchinha que aparece aqui é barro mesmo que tá lá fora. E eu tenho um seletor que eu vou mostrar lá na pista para vocês, que eu seleciono exatamente qual que é o ângulo da câmera 360 que eu quero enxergar. Tá? Então isso também faz parte do pacote da F-150 Tremor. Tá? Outras coisas que a gente tem aqui, que eu acho legal mostrar para o pessoal. Então no conjunto de seleção aqui de multimídia, nós temos
aquecimento dos dois bancos dianteiros, resfriamento ou ventilação dos dois bancos dianteiros, tá? Que também é uma coisa diferente, não são todas as versões que tem. Eu tenho aquecimento do volante, então quando eu dou um clique aqui, o volante começa a aquecer. Eu tenho um botão para desembaçar os retrovisores. Olha que interessante, na hora que eu aperto aqui, ele vai aumentar a temperatura do retrovisor para desembaçar ele também. Uma coisa que muita gente pergunta, como é que funciona esse alto de 3 estágios, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pressiona o alto aqui, isso aqui é o limite máximo de velocidade que você consegue dar no ventilador na versão alta. Sabe aquela sensação que você tem nos carros, quando você liga o ar-condicionado com a opção alto e o vento fica muito forte, incomodando? Quando você seleciona aqui, você pode diminuir isso para colocar no mais rápido, no médio ou no mínimo. Então o carro vai fazer o esforço para manter a temperatura sem aumentar a ventilação para não ficar aquela barulheira dentro do carro ou aquele vento muito forte gelado, tá? Então aqui a gente tem esse tipo de comando. Outra coisa que nós temos, acesso rápido para as câmeras. Então quando eu aperto aqui, eu vou diretamente para as câmeras, isso também é muito bom. Seletor do rádio, e aqui eu tenho para desligar o controle de tração e estabilidade. Mas o que é legal dele? Se eu der só um clique nele, eu desabilito o controle de tração e o controle de estabilidade, o carro continua com o controle de tração ativo. Se eu segurar ele por 5 segundos, ele dá um aviso no painel, que aqui já está desabilitado, mas ele dá um aviso no painel para a gente que ele vai desabilitar o Advanced Track, que é uma função mais evoluída do controle de tração. Então, com tudo desabilitado, ela vira uma picape puritana, que você consegue acelerar, dar zerinho, patinar ela de verdade e usar toda a potência dos 406 cavalos que o motor Coyote tem. Mas, Denis, legal, já conhecia que essa parte, o que mais o carro tem? Então, voltando aqui, ele tem um console que a gente consegue abrir ele com acesso ao carregamento de indução e as conexões USB para ligar no Apple CarPlay ou no Android Auto. Tá? Então também mostrando isso para vocês. Ela é bem equipada com uma tomada 12 volts e depois eu vou mostrar para vocês com calma que isso aqui é muito legal. Ela tem dentro da cabine duas tomadas 120 de 20 amperes, tá bom? Com a luzinha acesa aqui significa que ela está ativa, eu mostro para vocês. E o mais interessante, que eu acho que muita gente não mostra na pista, eu vou mostrar agora, que é o conjunto Pro Trailer, tá bom? Que é esse conjunto que a gente tem aqui instalado no carro, que vocês já ouviram muita gente falar sobre isso aqui, mas eu acredito que poucas pessoas mostraram como isso de fato funciona. Então, vindo aqui, ó, quando eu coloco no seletor, vou até mostrar já para vocês, quando eu coloco no seletor de terreno e eu vou para a opção reboque, por exemplo, deixa eu lá, normal, reboque. Aqui eu faço diversas configurações no carro, então eu posso colocar nas informações do reboque o peso do reboque, o comprimento, se o reboque tem ou não um freio eletrônico, um controle de ABS, controle de estabilidade do reboque, isso é muito legal. E nesse controle aqui de baixo, eu vou controlar o freio do trailer. Então basicamente eu posso aumentar ou diminuir o ganho do freio do trailer, ou seja, eu posso deixar o freio do trailer mais sensível ou menos sensível, mais atuante, vamos dizer assim, né? E quando eu faço esse movimento aqui, pressionando esse botão e o trailer está engatado lá atrás, eu aciono o freio do trailer como se fosse um pedal. Então você imagina que você está conduzindo na estrada, o trailer bobeou e deu aquela empurrada do famoso L, né, com a caminhonete. Se eu apertar aqui, eu aciono o freio só do trailer e ela vai esticar o conjunto de novo. Então é um recurso que é muito utilizado para quem carrega principalmente coisa muito pesada. Lembrando, tá, galera, isso é diretamente relacionado à qualidade do freio do trailer. Se você tiver um trailer com freio muito ruim, isso aqui não vai adiantar nada. E vamos agora mostrar para vocês como utilizar então o Pro Trailer. Essa parte de baixo que eu mostrei, só a F-150 tem, mas o Pro Trailer em cima, vocês vão ver que a Maverick também vem com ele instalado. Então é um negócio que facilita muito, principalmente quem tem dificuldade com reboque, a utilizar. Então como funciona esse Pro Trailer, Denis? Vamos lá, duas coisas importantes, tá? O Pro Trailer ele depende de dois acessórios que vem, um vem com o carro, o outro é um opcional, tá? Então depois a gente vai descer, eu vou mostrar no reboque. Toda vez que você comprar um carro que tem esse kit Pro Trailer, ele vai vir no porta-luvas um conjunto, que eu acho que eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Ele vem um conjunto de adesivos quadriculado, que depois eu mostro para vocês como é que isso é colado lá atrás no reboque, tá bom? Só que além disso aqui, existe um outro acessório para os pinos que você pode comprar e tem que pagar a parte mesmo, que ele vai controlar eletronicamente a estabilidade do reboque lá e o posicionamento dele. Mas eles não querem gastar dinheiro, com as fitinhas funcionando normalmente. Como é que você vai fazer? Então, basicamente, o reboque está lá atrás, a gente não consegue ver ele agora. Se eu clicar aqui, ó, pum, colocar a câmera traseira, o trailer está lá atrás. Esse saiu um aviso só, o trailer está lá atrás da gente.
Para usar o Pro Trailer, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui no botão, dar um clique na parte central dele, ele vai habilitar. Ele faz uma pergunta: há um reboque conectado? Eu vou usar o Pro Trailer agora justamente para colocar o reboque no carro, então eu vou responder que não. Pum! Ele vai inicializar o sistema. A gente dá um segundinho para ele, porque nesse momento ele está vendo se o carro está com o engate conectado ou não, e ele cria esse alvo aqui, vocês estão vendo? Quando eu alinhar o alvo agora, indo para trás, com o reboque, ele vai ficar verde. Eu vou um pouquinho mais para trás, vamos ver se ele já pega ali, que ele tem uma distância mínima para pegar, tá, gente? Aí. Quando ele fica verde, o que acontece? Ele sinalizou que ele já identificou onde está o reboque. Então vem um outro comando, que era para colocar o câmbio no neutro. Então vamos supor, se eu tiver com o câmbio no D, ó, ele avisa, ó, para continuar com este reboque, mude para N. Vou colocar a transmissão no N, e aí eu vou literalmente segurar o botão do Pro Trailer e soltar o pé do freio, e ele vai sozinho alinhar o carro com o trailer lá atrás. Ó. Vou tirar o pé do freio, segurei o botão, o volante vai virar sozinho. E o carro vai alinhar, ele está andando sozinho para trás, ó, alinhando com o engate. Então esse sistema é muito legal, principalmente para quem tem dificuldade. Ele vai se aproximando do engate, ele vai dar um aviso daqui a pouco, ó, ele está percebendo que o engate está ali. Eu não estou fazendo nada, tá, gente? Só segurando o botão. Ó, ele parou, ele faz uma pergunta. Confirme se o acoplamento do reboque é de 6 a 3 polegadas, mais alto que a bola de engate. Porque, lógico, se ele estiver alinhado com o carro, ele vai bater no reboque. Como o nosso está adequado, eu posso dar um OK aqui. É adequado. Seguro mais um pouquinho o botão e ele vai alinhar até parar na posição certa o engate. Ó. Não estou fazendo nada, só segurando o botão. Parou alinhado. Ó. Olha que perfeito ficou aqui, ó. Ele coloca o carro em parking automaticamente. E aí a gente vai lá fora para eu engatar o trailer e mostrar para vocês os adesivos. Vamos lá. Olha que perfeito que ficou o alinhamento da bola de engate com o engate, tá bom, gente? Então agora eu vou engatar ela no carro. Veículo engatado com segurança. Lógico, eu ainda vou prender as correntes de engate. Aqui é o momento que você vai fazer a conexão elétrica dele também com o carro. Mas só para mostrar para vocês uma coisa interessante, ó. Esses são os adesivos que a gente tem que colocar no reboque para fazer a calibragem do próximo passo. Se vocês olharem aqui na caçamba, ó, ele tem uma luzinha aqui de LED. Essa iluminação serve literalmente para jogar um raio de luz em cima da identificação do reboque e o carro poder identificar. A gente vai usar, como eu não estou usando aqui o acessório eletrônico, a gente está usando a forma, vamos dizer assim, manual, ele depende dessa etiqueta para poder balizar e calibrar direitinho o sistema. Vamos lá que a gente vai ver lá dentro como é que fica. Então aqui, gente, a gente fez agora o acoplamento usando o Pro Trailer para poder engatar o trailer na caminhonete. Esse sistema igualzinho a Maverick também vem de fábrica nessa versão Tremor. Então isso é muito legal porque você tem muitos opcionais da caminhonete grande, que é a F-150, na Maverick, uma caminhonete de pequeno porte, mas com uma capacidade muito boa de reboque. Nós vamos agora fazer um trajeto com o carro com o reboque engatado atrás e eu vou mostrar para vocês como fazer a manobra utilizando o joystick. Beleza? Vamos lá? Vocês vão ver que o carro praticamente, lógico, não sente o peso, né? Porque ali é um reboque relativamente pequeno que a gente tem engatado no carro. Mas outras coisas legais que a gente tem nessa versão da F-150 Tremor, por exemplo, é o conjunto de botões auxiliares que vocês veem aqui, que imitam botões de caça, né? Esses botões, na verdade, eles não têm nada engatado neles. Eles são botões realmente para você colocar acessórios no carro. Então, por exemplo, hoje é muito comum, né, a galera que viaja, quer colocar uma Starlink no carro, você pode botar um botão aqui que isso aqui já está ligado direto na caixa de relé do carro. Quero botar um farol de milha a mais no carro, eu posso colocar aqui também. Então você quer colocar uma geladeira auxiliar, você pode colocar aqui. Esses botões são feitos para isso. Eu gosto de lembrar todo mundo que estas versões da F-150 que são disponibilizadas no Brasil, eles são veículos 100% americanos. Então você tem uma qualidade de acabamento interno do carro muito boa. Se vocês repararem, vocês vão ver que a gente tem um soft touch com couro ecológico no painel. A gente tem um acabamento das costuras nessa versão Tremor em laranja para sinalizar, né? Assim como o carro por fora tem detalhes em laranja para sinalizar que ela é uma versão mais off-road. Então você tem todo um luxo de um carro americano, um conforto para passear e tudo mais, uma caminhonete com aptidões off-road que vocês vão ver agora na pista, impressionantes, tá? De todos esses detalhes, até para matar a curiosidade, que eu já tinha visto isso na internet, mas ninguém aprofundou para mostrar. Aqui no console central tem um botãozinho do lado da alavanca quando o carro está no parque, que se eu aperto ele, ele recolhe a alavanca de câmbio. Para que isso?
para que isso aqui fique uma plataforma livre e eu possa de fato acionar a bancada de trabalho que ela tem aqui dentro. Então aqui você pode tanto fazer uma refeição, como você pode apoiar um laptop para fazer um trabalho, uma anotação, porque é um carro que, embora tenha muito conforto, ele é voltado sim para o trabalho. Vocês vão ver na tomada que a gente tem lá atrás também, nos acessórios que o carro tem, que ele é voltado para um trabalho para quem está no campo, quem está numa fazenda, ou hoje que é muito comum, o pessoal do Overland que gosta de viajar. Isso aqui é uma casa completa. Vocês podem não ter reparado, mas a gente tem um teto solar panorâmico. Vou dar um clique aqui, eu sei que vai entrar muita luminosidade, mas é um teto solar realmente panorâmico, com 2 estágios de cortina. Ó, dou o primeiro clique, ela para na metade, o segundo ele abre inclusive lá para trás. A parte frontal desse teto panorâmico ele abre também, então não é um teto panorâmico fechado, ele é um teto solar mesmo, ó, vai vir bastante luminosidade para vocês aí. E é tudo no padrão muito grande, como vocês podem ver, é tudo absurdo, ó, tudo no clique, bem tranquilo, bem confortável. Ar-condicionado desse carro também é um ar-condicionado digital, dual zone, tá bom? Você consegue controlar ele com tranquilidade. Vou fechar a persiana aqui só pra gente ter uma questão de luminosidade melhor, tá? Uma outra coisa que eu acho que até utilidade pública, para muita gente que não sabe, mas é comum você estar no dia a dia, no uso do trabalho, você esquecer de trocar a bateria. Isso é uma informação importantíssima, então corta para vocês até saberem sobre isso. Vocês imaginam que a bateria da chave ficou fraca, ele até avisa, olha, precisa trocar a bateria, mas você na correria não trocou a bateria. Por mais que ela tenha a questão da chave, você consegue abrir a porta, você não conseguiria dar na partida do carro, porque ele tem um botão de start-stop, certo? Nesse caso, isso é importantíssimo, eu já passei por esse tipo de situação. Nessa caminhonete em específico, aqui no console central, ó, se eu puxar o tapetinho de cobertura, eu tenho um orifício no porta-copos. Você insere a chave aqui, que mesmo que ela esteja sem bateria, ela vai habilitar a partida do carro para você poder seguir sem bateria na chave. Então assim, eu sei que é um detalhezinho, muita gente não fala isso na internet, mas pode salvar você em um momento de dificuldade, beleza? Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de caminhonete e o quanto eu sou chato com algumas coisas das caminhonetes em si. E de cara, uma coisa que sempre me pega muito nos veículos da Ford é o acabamento interno. Isso desde os anos 90, quando eu era criança, meus pais iam comprar carro, você tinha um pouco mais de requinte. E esse tipo de detalhe você encontra aqui. Todo carro tem um luxo dentro dele, desde os tapetes nessa versão Tremor, que a gente tem um tapete que a gente chama de bandeja, hoje está normalizando isso no mercado, né? Até a questão da qualidade mesmo, do soft touch, de todos os botões, o acionamento de tudo. Você clica, ó, mesmo os botões auxiliares que eu mostrei para vocês agora, você percebe que existe uma qualidade no produto. Então, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Você tem o carregamento por indução, você tem as tomadas, você tem um som de altíssima qualidade que depois eu mostro para vocês também assinado. Isso eu vou prestar um pouquinho mais de atenção para explicar para vocês também, que tem tido muita polêmica sobre. Mas você tem um carro que você percebe que a marca fez com carinho. Então, a marca que está pensando em você, não está te entregando qualquer coisa. Essa eu acho que é a grande diferença que a gente tem hoje quando você vai comparar os carros nacionais que a gente tem no mercado com veículos importados. Não falando mal da indústria, estou justamente citando a qualidade. Você fala, poxa, é um carro de 560 mil reais, Denis? É. Mas quando vocês verem a gente testando hadas dela, quando vocês verem o cuidado que o carro é feito, vale, o brasileiro não está acostumado com isso. A gente está muito acostumado com entrega em qualquer coisa e a gente se adequa àquele produto. Aqui não, você vê que foi um carro pensado no detalhe. Fala, pô, o que eu posso dar de conforto? Muita gente fala que é frescura o volante ter aquecimento, mas pro pessoal Overland principalmente, tem muitos clientes que vão para a Patagônia, vão passear. Cara, só a gente sabe isso. Eu vou mostrar lá para trás também. Detalhes de abertura de caçamba. Tudo foi de fato pensado para atender você da melhor maneira possível. Uma coisa que eu acho muito legal mostrar para vocês, até no sistema de som. Aqui a gente tem um som assinado pela Bang & Olufsen. O que eu acho importante falar para as pessoas sobre isso, tem muita polêmica surgindo na internet sobre as pessoas desmontarem o som do carro e o carro ser assinado, mas com peças de montadora. Gente, é uma coisa importante para vocês lembrarem, isso está escrito no manual do carro, tá bom? Esses sons assinados dos carros não são que todos os componentes são fabricados pela marca que assina. Significa que a marca assegura a qualidade do som. Então, se você desmontar as portas, você vai sim encontrar, no caso, um alto-falante feito pela montadora, mas não é da linha de série normal. É um produto premium feito com a qualidade para entregar a qualidade de som. E para quem tem dúvida é fácil, entra em uma versão que não tem o som assinado e liga o som, e entra numa versão igual essa daqui que tem o som assinado e liga e vocês vão ver a diferença. Não vou pôr música para tocar agora para vocês, porque realmente pode dar algum banimento aqui no YouTube, mas entrem no carro e façam o teste. Conecte o seu celular, faz parte da experiência
vocês vão entender o que eu tô falando. Antes da gente entrar na pista off-road, lembra, eu tô com o trailer aqui atrás, eu ainda quero mostrar para vocês como é que funciona o Pro Trailer na prática quando você for andar com o carro. Então aqui, como vocês viram, a gente usou a função do Pro Trailer para engatar o trailer na caminhonete, mas ele tem a função de manobra também, porque isso aqui é um joystick. E como é que ele funciona? O trailer já está engatado lá atrás, eu vou apertar o botão aqui, ele vai fazer a mesma pergunta que vocês viram. Há um reboque conectado? Nesse caso há, sim. Quando eu aperto, aqui no caso, eu já tenho um reboque pré-selecionado, tá? Mas se você for colocar, vou simular, tá? Que eu vou colocar um reboque. Quando você clica aqui, ele vai fazer perguntas do trailer. Coloque, vou colocar teste, tá bom? Um nome pro trailer, para eu saber o que é. Se é um trailer convencional, que é o padrão que a gente está usando. Se é um pescoço de ganso, que é um que pega no meio da caçamba com uma bola de engate. Ou se é o quinta roda, que é o famoso prato giratório, né? Que no caso é um convencional. Continuar. Ele já liga para detectar o reboque. Nesse momento, ó, coloque adesivos agora, que são aqueles 2 adesivos que eu mostrei para vocês lá fora. É esse adesivo que vai balizar para o carro o que a gente tem que fazer. Se não tivesse configurado esse trailer, eu teria que fazer tudo isso. Como já está, eu vou voltar ele aqui, vou desligar, tá bom, gente? Só para a gente não ter erro. Vou religar aqui, vamos de novo. Há um reboque conectado? Sim, porque a gente já colocou esse reboque aqui no conjunto. É o Brain que está aqui. Liguei ele, ele vai detectar o reboque, tá vendo? Detectando o reboque, aguarde. Você aguarda um minutinho, porque nesse exato momento ele está fazendo a leitura tanto do quadriculado que está instalado ali, até o tamanho do carro, ó, reboque detectado, tá? Por que ele fala mude para R para ativar? Porque agora eu quero mostrar para vocês como que eu vou manobrar o carro utilizando o sistema. Então eu vou colocar o câmbio na ré, ó, automaticamente a direção já começa a movimentar. Por quê? De início, se eu não mexer no joystick, ele entende que eu quero ir com o carro reto. E eu vou seguindo com o carro para trás lentamente, ó, e ele vai mantendo o veículo reto, tá bom? Se eu quero virar o reboque para a esquerda, eu viro o joystick para a esquerda e o carro vai virando o reboque para a esquerda. Se eu virar ele para a direita, o veículo vai virar à direita até colocar o reboque. Lembrando que ele sempre vai virar no máximo 30 graus, tá, gente? É o que ele consegue fazer de leitura, mas ó, eu consigo manobrar usando apenas o joystick. E quando eu quero que o carro vá reto de novo, eu solto aqui, ele vai alinhar para ir reto, ó, sem problema nenhum. Então os caras facilitaram demais, porque antes você tinha essa questão de fazer a direção invertida. Aqui quando eu quero jogar para a esquerda, eu simplesmente jogo o joystick para a esquerda, vocês estão vendo aí o volante movimentando para lá e para cá, e ele vai posicionando de acordo com o que eu preciso. Ele até inclusive avisa quando a gente está próximo, quando eu venço os 30 graus de inclinação, ele avisa, olha, precisa dar uma paradinha para alinhar o conjunto de novo. Então esse é o Pro Trailer, é um assistente que você vê todo mundo falando que o carro tem, mas muita gente nunca viu na prática ele funcionando. Eu acredito que uma das maiores funcionalidades é, na verdade, andar em linha reta. Então quando você quer dar ré em linha reta, quem já usou o reboque sabe que é difícil, você fica com uma briga com o volante. Aqui no caso, ele vai sozinho em linha reta, compensando a direção para a direita e para a esquerda, o quanto precisar para o reboque seguir reto. É muito legal, é muito prático. E volto a dizer, vocês vão ver lá na Maverick também, ela vem com esse mesmo assistente, tá bom? Então é uma coisa que veio para revolucionar e ajudar bastante o pessoal aí que gosta de fazer manobra, que anda de trailer e tem dificuldade, ó. Tô andando para trás sem nem olhar, eu tô só vendo na câmera que o carro tá indo reto e ele tá mantendo o trailer reto. Vocês sabem que é muito comum o carro começar a serpentear, né? A gente fala, ó, ele vai sozinho, mexendo o volante e mantendo o veículo reto para eu colocar na vaga que quero colocar. Muito legal, ponto positivo para Ford nesse assistente aqui. Então aqui, galera, deixei o trailer, a gente vai desengatar ele, lógico, a gente não vai fazer o teste off-road com o trailer engatado atrás, tá bom? Mas só mostrar para vocês, quando você levanta a placa da F-150, você tem aqui 2 conjuntos de tomadas, tá? Isso aqui é importante mostrar, o superior e o conjunto inferior. Com essas tomadas aqui, então você tem que comprar essa conexão pelo menos, tá bom? Primeiro, com ela existente no carro, você já não leva a multa andando com engate, porque você sabe que para ter engate você tem que ter o famoso rabicho instalado. No caso desses caminhonetes, isso já é o rabicho, tá bom? E a vantagem é que com esse conjunto de conector, mesmo que seja só o de iluminação e do conjunto elétrico, você já tem muita informação do trailer sendo apresentado lá na frente no carro. Então, por exemplo, você vai ter o controle da frenagem, você vai ter o controle de estabilidade, se queimar a lâmpada do trailer, ele avisa lá no painel do carro que a iluminação está com problema. Se o seu trailer tiver controle de pressão de pneu, avisa lá no painel do carro também. Então a vantagem de você comprar o kit completo de reboque da Ford é que você não vai estar só puxando o trailer, você está monitorando ele durante o trajeto.
até um conjunto de câmera auxiliar que ele tem, você instala atrás do trailer e que também aparece na central multimídia, entendeu? Então, vale muito a pena vocês explorarem o carro, porque é aquilo que eu falo, todo investimento que foi feito aqui do desenvolvimento do carro é para garantir a segurança e a tranquilidade na condução. Então é importante que a gente utilize equipamentos originais. Então agora, bora para a pista, vamos para a ação mesmo, para vocês verem como que esse carro se comporta no off-road. Bora lá!